Vamos orar, gente, e aí eu vou fazer uma breve revisão da aula passada. Ô Cláudio, se conseguir só tirar o vento, que ele fica aqui em cima de mim. Então tá. Se esquentar, aí eu ligo, pode deixar até por aí. Vamos orar, então a gente vai revisar um pouco da aula passada, que é o mesmo assunto da aula de hoje, tá? A gente deu início semana passada e vamos continuar ela hoje. Mas antes vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por tão grande salvação que o Senhor realizou na nossa vida. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso, cheio de graça e misericórdia, Pai. Obrigado pela palavra tão viva, tão contundente, tão direta, Pai, aos nossos corações. Tua palavra, ela fere, ela corta o nosso coração lá no mais profundo. Muito obrigado, Senhor, por nos alimentar em Cristo, e pedimos que o Senhor continue conosco aqui, abrindo o nosso entendimento, quebrantando o nosso coração, Pai, diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, na aula passada, então, a gente viu um aspecto a mais dessa heresia que é o romantismo, o quanto que ele confronta, ou o quanto que ele diverge da palavra de Deus. E a gente começou pelo lado certo. Semana passada a gente começou investigando, averiguando o que é que a palavra de Deus ensina sobre a submissão às autoridades. E aí, o pessoal da comunicação está ajeitando aí, mas a gente iniciou pelo mandamento, o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a gente viu que esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele é muito mais amplo do que apenas referir-se ao pai e à mãe biológico, mas é um mandamento que ele se estende para toda a autoridade. Eu vou ter controlinho hoje aqui, Olha que bênção, rapaz. Isso. Valeu, Daniel. Então, esse honra teu pai e tua mãe, ele é muito mais amplo do que apenas uma referência ao pai e à mãe. Envolve o pai e a mãe, mas como um ponto de partida. Você lembra que a nossa confissão de fé, o nosso catecismo, ele orienta, nos dá uma orientação sobre os 10 mandamentos, de modo que os 4 primeiros mandamentos, eles são mandamentos verticais, sobretudo, que dizem referência à nossa relação com Deus, e os mandamentos finais são mandamentos horizontais, que tratam da nossa relação com os homens, com os outros seres humanos como nós. Não adulterarás, não furtarás, são mandamentos mais horizontais, como a gente diz. Só que entre os mandamentos verticais e os horizontais, a gente tem um joelho, né? E encanador fala daquele joelho ali, né? Que é o que liga os canos. Não é joelho que chama, ou estou falando errado? O joelho, que é exatamente o mandamento que está nessa dobra aí. Entre os mandamentos verticais da nossa relação com Deus e os mandamentos horizontais, Deus encaixou ali nos 10 mandamentos justamente esse: honra teu pai e tua mãe. Por quê? Quando o filho, desde a idade pequenininha, desde bebezinho, ele vai aprendendo a obedecer a palavra de Deus nesse mandamento, em honrar as figuras de autoridade que ele tem na casa dele. Quando o filho, desde bebezinho, e começa de bebê, quando desde nenenzinho o filho vai aprendendo que ele deve honrar o pai e a mãe, ele então vai aprender a carregar essas lições para a vida dele toda, aprendendo também a honrar as outras autoridades que Deus puser na vida dele ao longo de toda a caminhada. Então ele vai aprender sobre ordem, ele vai aprender sobre hierarquia. Você lembra que a gente definiu hierarquia aqui semana passada?
vai aprender sobre o que é autoridade, vai aprender sobre o quanto que é fundamental que aqueles que são inferiores na hierarquia, eles honrem aqueles que são os seus superiores, não é? Então, filho e filha que não aprende a honrar pai e mãe em casa, não vai honrar mais ninguém no mundo lá fora. O chefe no trabalho, o policial na rua, as autoridades, enfim, na própria igreja, as autoridades da igreja, e sobre isso eu vou querer falar mais detalhadamente na aula que vem. Mas então acho que deu para relembrar isso. Quantos estavam aqui semana passada? Levanta a mão aí. Semana passada, então você lembra da abrangência do honra teu pai e tua mãe. Falamos sobre isso. O pai e a mãe, né, eles são esses superiores, isso aí, um trecho aí do nosso catecismo. E é dever dos pais, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem seus deveres para com os superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Então, é dever dos pais, não é uma opção, não é uma escolha que eu posso fazer ou posso não fazer, mas é um dever dos pais fazer com que se cumpra esse mandamento, ensinar os filhos a honrar os seus superiores, é um dever. Pai e mãe que não fazem, não cumprem esse dever, eles estão formando uma geração que vai trazer muitos problemas para a sociedade. Está formando uma geração de filhos insubmissos que vão ser problema na igreja, vão ser problemas no trabalho, vão ser problemas como vizinhos, vão ser problemas como como é que chama? Na vida civil, cidadãos como cidadãos. Então, essas pessoas estão criando problemas quando eles não disciplinam seus filhos, quando eles não ensinam os filhos a honrar o mandamento, o 5º mandamento. Ok? É um dever dos pais. Paulo diz isso em Efésios, né? Vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. A ideia bíblica é que os próprios pais, eles também estão submissos a uma autoridade maior. Esse princípio de hierarquia, esse princípio de autoridade, quando o pai e a mãe ensinam seus filhos a obedecer, a guardar esse mandamento, eles estão mostrando também que eles mesmos são submissos a uma autoridade maior, a saber, o próprio Deus. Os pais são submissos a Deus. Então o filho está vendo, olha, eu tenho que ser submisso ao meu pai e minha mãe, mas meu pai e minha mãe, eles também são submissos a Deus. Eles honram a Deus, eles não fazem o que eles querem. Eles não podem, por sinal, disciplinar a gente, corrigir a gente do jeito que eles bem querem. Como Paulo diz assim, olha, pais, não provoquem os vossos filhos a ira. Os pais também estão sujeitos a essas regras, a essa autoridade da palavra de Deus, certo? Não é de qualquer jeito que você vai ensinar o seu filho no caminho que eles devem andar. É de acordo também com a vontade de Deus revelada na palavra do Senhor. Mas o próprio Paulo, também na carta aos Efésios, ele diz aos filhos, né? E com isso eu quero fechar essa revisão aí dessas orientações da palavra de Deus sobre o 5º mandamento. Ele diz, veja, filhos, tem algum filho aqui? Levanta a mão aí para saber. Todo mundo é filho. Então, isso é para mim também, isso é para nós. Mesmo depois que eu caso também, eu devo ainda honrar meu pai e minha mãe? Sim. E como, né? A gente sabe que a nossa sociedade hoje é uma sociedade que tem, como é que as pessoas dizem, né? São pais órfãos, né? De filhos vivos. Então, como é comum na nossa sociedade, né? Os pais estão ali idosos já e são completamente esquecidos pelos filhos.
Filhos que estão lá, vivinho da Silva, né? Mas são tratados pelos filhos como se não existissem mais, sem nenhuma honra, sem nenhum cuidado, né? A vida do cristão não pode ser essa. Então veja o que Paulo diz aos filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Não é porque seu pai é bonzinho, não é porque seu pai é gente boa, não é porque seu pai sempre tratou você muito corretamente, mas é no Senhor. É por obediência ao Senhor que eu obedeço aos pais. E olha esse complemento aí, ó. Pois isto é o quê? Justo. É justo para quem? Para Deus. Você pode até dizer, não, mas não é justo. Esse meu pai aí é os pés da besta, né? Mas obedeça ao seu pai no Senhor, pois isto é justo. Deus olha e Ele considera essa honra ao pai e mãe como algo justo. Então, se a gente quer viver no mínimo de sabedoria, encaixado, ajustado, né? Ó, a palavra justo aí. Se você quer viver ajustado à vontade de Deus, esse princípio a gente precisa aprender a guardar e ensinar os nossos filhos a guardar também. Obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mas vamos lá, vamos olhar agora, vamos contrapor isso, ou contrastar isso, com as ideias dos românticos, as ideias que, desde a época de Jean-Jacques Rousseau, têm sido difundidas no Ocidente de várias maneiras e que estão encharcando a nossa cultura. Vamos ver o que é que a nossa cultura fala, ou como a nossa cultura lida com essa questão da autoridade, certo? Primeiro, quero lembrar a você que o romantismo, eu gostei dessa definição aí desse autor mexicano, um poeta mexicano. Geralmente poeta tem um jeito diferente, né, de falar as coisas, de trazer algumas verdades assim que vão lá dentro do coração, né? Veja como esse Otávio Paz ele define o romantismo. O romantismo foi um modo de pensar, sentir, enamorar-se, combater, viajar. Um modo de viver e um modo de morrer. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? O romantismo, muito mais do que um movimento literário, muito mais do que um movimento filosófico, ele é um estilo de vida, é um modo de ver o mundo, é uma cosmovisão. E é uma cosmovisão, a gente tem mostrado isso aqui, altamente contrária à palavra de Deus. É um modo de viver, mas é um modo de morrer também. Muitas pessoas morreram por acreditar nesses ideais românticos, certo? Esse outro aí, o Lucas Zambonini, que é um músico, ele diz o seguinte: de um modo geral, o romantismo foi uma resposta à Revolução Francesa, uma revolta contra as normas sociais e políticas da era do Iluminismo e uma reação contra a racionalização científica da natureza. Então, aqui a gente está entrando num outro aspecto do romantismo. Não apenas aquela valorização da vida natural, não apenas aquela nostalgia de um passado perdido, mas agora a gente está entrando num lado mais combativo, num lado mais violento do romantismo, que se afina bastante com a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa. E aqui eu preciso dizer que o romantismo ele é muito ambivalente, contraditório, por natureza. Ele é essa revolta contra as normas sociais e políticas da era do Iluminismo. Você já estudou um pouquinho de história, de filosofia? Toda aquela valorização da razão, aquela mentalidade muito científica, muito racionalista, aquele jeito de tentar explicar a vida, não mais com base na religião, mas com base na ciência, na razão humana. Os românticos eles não se encaixavam muito com isso, certo? Se por um lado você tinha, após a Idade Média, né, teve ali o Renascimento, aquela tentativa de trazer o ser humano de novo para o centro da vida, o antropocentrismo do Renascimento, ele ganha
muito mais ênfase no iluminismo, certo? Se antes, na Idade Média, as pessoas davam muitas explicações sobre a vida, sobre os fatos da vida, as respostas para as questões da vida, com base na palavra de Deus ou na religião medieval, católica, cristã, na época do iluminismo, a resposta para as coisas era uma resposta racional, uma tentativa de responder sobre as coisas da vida apenas com base na razão. Então, vou exemplificar aqui para ficar mais palpável. Vamos dizer, a gente teve uma tragédia aqui no Brasil recentemente, lá no Rio Grande do Sul, né? Aquelas cheias, alagamentos, pessoas desabrigadas, tudo mais. Se isso tivesse acontecido na Idade Média, como é que as pessoas, qual seria a tendência das pessoas responderem ou explicarem essa tragédia? Como é que um homem da Idade Média, ele normalmente responderia ou tentaria explicar uma tragédia dessa do Rio Grande do Sul? Um homem da Idade Média, como é que ele responderia? Talvez ele pensasse assim, a mão de Deus está pesando sobre esse povo aí. No mínimo ele ia dizer assim, Deus mandou essa tragédia. Não é? Porque para o homem medieval, nem importa se ele era cristão ou não, mas ele já ia pensar assim, foi Deus que mandou essa chuva. Certo? Séculos depois do Renascimento, ali já na época do Iluminismo, a resposta já não seria colocando Deus, já seria diferente. Então ele ia pensar nos fatores climáticos, ele ia dar uma resposta cientificista, racional. Não ia mais envolver Deus nessa resposta. Só para ambientar a gente. Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Então, já na época do romantismo, esse cientificismo, esse racionalismo já está meio cansado. E aí, algumas pessoas começam a pensar assim, veja, a razão humana não explica tudo. Tem coisas que esse racionalismo do iluminismo não responde. Existe um componente que eles estão míopes aí, que eles não estão enxergando. Esse componente da emoção, do sentimento. Qual é o lugar que o iluminismo está dando ao sentimento? Qual é o lugar que o iluminismo está dando à emoção, à subjetividade? Nenhum. Então a gente precisa resgatar isso. Então aí os românticos vêm com essa outra proposta. E aí eu trouxe esse quadro, aí eu tive até que colocar essa roda no meio do quadro, porque ele tem uma certa, certas cenas de nudez que a gente vai evitar aqui, mas esse é um quadro bem conhecido. Quantos já tinham visto esse quadro aí? Dessa moça com a bandeira da França, né? Todo livro de história tem esse quadro aí. Esse quadro se chama A Liberdade Guiando o Povo. E quem pintou foi esse homem aí que eu coloquei nesse círculo vermelho, o Delacroix, um pintor do romantismo. Certo? Então, Delacroix, o que é que os franceses estavam querendo? Eles queriam derrubar o antigo regime. Eles queriam derrubar aquela estrutura social antiga, monárquica da França, e eles queriam agora que uma nova classe social, a burguesia, tomasse conta, assumisse o poder, assumisse o controle político da França, derrubando toda aquela estrutura antiga, aquele modo antigo de pensar. E aquele modo antigo de pensar, ele estava muito baseado ainda, tem suas raízes lá na Idade Média. Por exemplo, em dizer assim que é Deus quem levanta as autoridades, é Deus quem coloca o rei no trono. Então, isso aí, nessa época já, início ali do século XIX, as pessoas olham e dizem, isso aí é passado, esse negócio de Deus colocar o monarca e o poder ir passando de pai para filho, né? Isso aí é ultrapassado. Vamos criar agora, vamos dar o poder ao povo. O povo é que vai tomar o poder. E a gente vai derrubar essas estruturas sociais, essas hierarquias passadas do antigo regime, e a gente vai criar uma coisa totalmente nova. Essa foi a ideia dos revolucionários
da França. E aí, tudo isso vem mergulhado no espírito de revolução que é típico do romantismo. E o Delacroix, ele retrata isso com muita beleza aí nessa pintura, personificando a liberdade numa mulher. E essa mulher, ela vem à frente dos revolucionários com uma bandeira, a bandeira do povo da França na frente, passando por cima de corpos humanos. Porque para essa revolução acontecer, isso é dado histórico, muita gente morreu. Quem se opunha a esse regime novo que estava ali em ascensão, a essa revolução burguesa, foi morto. Você sabe disso. Então, mas no quadro isso é pintado de uma forma muito poética, muito bonita, com a liberdade guiando o povo. Esse é o discurso do Delacroix nesse quadro aí, que é um representante do romantismo. Mas a gente tem também, eu trouxe aí junto, essa figurinha aí. Que bichinho é esse aí, gente? Você viu ele aí recentemente? Foi o que isso aí? Mascote do quê? Das Olimpíadas. Da onde? Da França. Olimpíadas de Paris, né? Que representam justamente, não por acaso, esse chapeuzinho vermelho que os revolucionários franceses usavam, né? Empunhando aí, inclusive, uma bandeira. Tem muita ideologia. Não é à toa que eles escolheram esse símbolo aí como um mascote, certo? Tem muita ideologia. A Revolução Francesa, ela é muito elogiada, admirada por muita gente até hoje, mesmo aqui no Brasil. E os franceses têm essa revolução como algo muito importante na história deles. E aí, vamos pensar um pouquinho, tentar definir o que significa revolução. Você já parou para estudar sobre isso? O que é revolução? Se revoluciona contra outra, ou se revolta contra outra, né? O que é revolução? Vamos pensar aqui, ó. A proposta revolucionária consiste, por definição, em derrubar o que foi construído no passado. Então, veja, o revolucionário, ele não quer reformar. Tem uma diferença entre reformar, fazer uma reforma e fazer uma revolução. Qual é a diferença entre fazer uma reforma e fazer uma revolução? Zerar, startar e começa, daí para frente começa tudo do zero, um novo. Derruba tudo que veio antes, porque você considera, o revolucionário considera que o que foi construído até aqui não presta. Então tem que ser destruído, como Pedro falou, destrói, e agora a gente zera, e daqui para frente a gente começa o novo. Será? Né? Então, a proposta revolucionária, por definição, consiste em derrubar o que foi construído no passado para construir algo completamente novo em direção a um futuro melhor. A ideia revolucionária, ela é uma ideia também utópica. Ela está baseada numa utopia de um futuro fantástico, de um futuro idealizado, um futuro maravilhoso que a gente vai, em tese, conseguiria por meio da revolução, certo? Do ponto de vista conceitual, reformar nunca foi suficiente para os revolucionários. Para um revolucionário, você só fazer uma reforma é pouco, não é suficiente. Uma vez que a velha ordem para os revolucionários deveria ser inteiramente destruída, a fim de que as pessoas pudessem recomeçar sem nada para guiá-las além da sua livre escolha. O revolucionário não quer ninguém guiando ele, não quer nenhuma norma já existente, nenhum sistema de normas existente. Ele quer derrubar tudo e daqui para frente ele vai escolher qual é o melhor para ele, qual é o caminho que ele vai construir
para chegar naquele futuro que ele espera, naquela utopia, certo? Da perspectiva revolucionária, a adoção de meias medidas ou semi-reformas é incapaz de alcançar a raiz do mal. Isso é o que está presente em todos os movimentos revolucionários na história recente, na história humana inteira. Toda vez que alguém quer revolucionar, a ideia é essa. É alcançar a raiz do problema. Você destrói aquela raiz do problema e agora começa uma história totalmente nova. Você tenta construir um novo modelo de civilização. Você já está familiarizado, já viu pessoas defendendo ideias desse tipo, querendo começar uma nova sociedade, um novo modelo de civilização, que é muito utópico, né? Isso faz parte do pensamento revolucionário. Então, transformação revolucionária significa a mudança radical de um paradigma para conduzir a um novo modelo de civilização. Então, eles querem realmente, os revolucionários, eles querem quebrar aquele paradigma antigo e instituir um paradigma novo, instituir um novo modelo de civilização. A revolução faz o que com a casa? Destruir a casa para não Derruba. restar nenhum resquício do que era antigamente. Isso. Isso. Mas veja, se você tem uma casa forte, se você tem uma casa bela, se você tem uma casa antiga, mas que ela é firme, que ela é bonita, será que existem coisas boas? Será que existem motivos para a gente preservar essa casa? Ou será que esse estilo tá muito arcaico, eu ia dizer démodé, né? Fora de moda, ultrapassado, velho, isso aí tem cara de coisa velha, né? Fora de moda. Então vamos derrubar esse negócio todo aqui e vamos construir uma casa totalmente nova, moderna. Essa é a mentalidade revolucionária. Não aproveita nada daquilo que ficou para trás. Você cria a partir dos padrões dos dias de hoje, daquele grupo revolucionário, certo? Essa é a ideia revolucionária. E aí esse autor, que é um autor cristão, católico cristão, o Roger Scruton, conservador, ele diz assim: tradições sociais, veja a diferença do pensamento. Roger Scruton é completamente contrário a essa visão revolucionária. Ele diz assim: tradições sociais são formas de conhecimento. A gente pensou sobre o que é revolução, mas você já pensou o que é tradição? Tradição é coisa boa. Ser tradicional é bom. Depende, né? Nem toda tradição é boa. Mas olha o que ele está dizendo, olha esse raciocínio que ele está construindo aí. Tradições sociais são formas de conhecimento. Elas contêm, as tradições contêm os resíduos de muitas tentativas e erros e as soluções herdadas para muitos dos problemas que encontramos. Então pensa aí, quando uma tradição existe, é porque várias gerações pensaram sobre os problemas da vida, encontraram soluções para eles, tentaram mais uma vez, erraram, corrigiram aquele erro, e aquele conhecimento ele foi sendo acumulado e se transformou numa tradição que vai sendo herdada de uma geração para outra. Então, existem problemas da vida humana que as sociedades vão tentando resolver geração após geração. E aquele conhecimento ali, ele vai ficando acumulado a cada geração que passa. Quando você mantém aquela tradição e você vai passando de pai para filho, esse conhecimento
acumulado esse conhecimento aí que foi herdado. Tradições sociais existem porque permitem que uma sociedade se reproduza. Destruir as tradições é remover as garantias oferecidas por uma geração à geração seguinte. Certo? Antigamente, quando a família ia almoçar junto, um almoço de família, certo? Você tinha lá uma família com 20 pessoas, mas na mesa da sala só tem 10. Quem é que ia sentar nessas 10 cadeiras da mesa? Os mais velhos, né? Veja, você tem um problema. Tem 20 pessoas, mas só tem 10 cadeiras. Como é que a gente resolve esse problema? As sociedades foram amadurecendo sobre isso. Primeiro, existem princípios aí de hierarquia, de autoridade, de respeito, de honra a pai e mãe. Então, por esses motivos, quem vai sentar é a vovó, é o avô, é a tia mais velha, né? Quem vai comer primeiro são esses mais velhos também, né? Uma tia mais velha que, por exemplo, na hora da fome ali, ela precisa se alimentar primeiro, porque senão passa mal, muitas vezes tem a saúde mais frágil, né? Ela não tem força na perna mais para ficar em pé, então bota ela sentada. Existe uma razão de ser daquele costume, certo? Aí o que é que a gente faz na sociedade de hoje? Não, todo mundo igual, né? Deixa a criança sentar. Esses costumes aí de antigamente são ultrapassados, como se eles não carregassem sabedoria nenhuma. Então, a ideia revolucionária é você destruir essa tradição toda, certo? E aqui eu não estou dizendo, e aí foi bom Moel ter colocado isso, nem toda a tradição deve ser preservada. Mas antes de achar, porque e a gente falou isso no início, né? O jovem sempre tem esse espírito mais rebelde, de achar que toda a tradição tem que ser derrubada. E que o legal é os costumes do dia de hoje. O novo. Derruba o que é velho, e só porque é velho. E bota no lugar o que é novo. Diz, Daniel. Sim. Sim. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, o padrão, se uma tradição ela é boa ou ruim, é a palavra de Deus. A régua é a palavra de Deus, certo? Mas o que o Scruton está chamando aqui, a gente, é essa postura assim, olha, antes de já desconfiar, antes de já criticar uma tradição, dá um passinho para trás e pensa, por que essa tradição existe? Será que existe alguma sabedoria aqui? Será que existe alguma razão de ser disso? Né? Por que essa tradição está sendo abandonada? Será que a nossa sociedade ela não está perdendo, ela não está sofrendo prejuízo em simplesmente destruir essa tradição, abandonar essa tradição para colocar uma coisa nova no lugar? Por que parar para pensar assim, até na lógica, não faz sentido assim que por tantas e tantas gerações, sociedades inteiras tinham esse costume. Por que agora a gente vai inventar um costume novo? Será que a gente é mais inteligente do que séculos de culturas que viveram antes da gente? Certo? Diz Pedrão. Sim. Outra coisa é tirar uma ordem, que é justamente, acho que o objetivo da tradição, de manter Da revolução. para apostar no caos. Sim. A ideia da revolução não é só de fazer melhorias, fazer reformas.
as reformas elas são bem-vindas e precisam sempre acontecer. Esse é, inclusive, um lema da Reforma Protestante, que por esses dias vai fazer aniversário, dia 31, né? Não é só o dia do Halloween, é o dia da Reforma Protestante, né? Um lema da Reforma era: Igreja reformada sempre se reformando. Esse foi um lema da Reforma Protestante. As reformas precisam acontecer. Os reformadores, eles perceberam que a tradição católica, ela estava totalmente desviada da Bíblia, certo? Mas que você não precisa, como se diz, né, jogar a água do banho, jogar o bebê com a água suja do banho. Tira a água suja, mas não mata o bebê. Aquela tradição cristã que atravessou séculos, ela se corrompeu na Idade Média. Mas os reformadores não disseram assim: acaba com o cristianismo, começa outra coisa, começa outra religião. Lutero não quis começar outra religião. Ele quis reformar a mesma tradição cristã, que é uma tradição bíblica, que remonta aos pais da igreja, que remonta à igreja de Atos, que remonta ao Antigo Testamento. O próprio Jesus não aboliu o Antigo Testamento, não aboliu a lei, mas ele trouxe o significado mais profundo, mais correto para essa tradição. Você entende? A reforma ela precisa ocorrer, porque o ser humano sempre precisa rever suas práticas de acordo com a Bíblia. Mas a revolução é diferente. Ele quer romper, é uma ruptura total. Ele quer romper, quebrar tudo que veio antes, para daqui para frente zerar e começar de novo. Sim. E aí, a tendência da época, ali no início do século XIX, a tendência de vários poetas, de vários pensadores, filósofos, músicos, era de romper com o mundo presente a ponto de submergir esse mundo no passado. A Revolução Francesa era uma forma de revolta do mundo material francês, e que o grande símbolo da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha. Para o romantismo, ele também foi uma forma de revolução, mas não uma revolução armada, não uma revolução no mundo material. Foi uma revolução ideológica, uma revolução no mundo das ideias, uma revolta do universo intelectual alemão. O romantismo ele nasce na Alemanha, enquanto que ao mesmo tempo estava rolando na França a Revolução Francesa. Então, são movimentos próximos ali, de saturação daquele antigo regime. E o que é que os românticos eles queriam lá na Alemanha? Demolir todos os dogmas antigos, principalmente da religião e da sociedade alemã. Isso quem explica é o professor Pedro Duarte, né, que é doutor em filosofia. Seu caráter transgressor os fazia atacar cada fundamento conquistado e cada caracterização mais sólida. O que é que os românticos faziam? Eles atacavam... Está ficando quente, né? Os românticos eles queriam demolir, atacar cada fundamento que tinha sido conquistado até ali na sociedade. Eles contestavam o iluminismo e contestavam também o neoclassicismo, que era uma arte que seguia as regras das academias de belas artes. Os interessados em arte aí vão lembrar desse período histórico. Depois você pode dar uma busca lá no Google. Neoclassicismo era um período também da arquitetura, né? Na arquitetura a gente também estuda isso lá. Que era uma arte que buscava recuperar alguns ideais da Grécia Antiga, do período clássico grego, que seguia ali as regras das academias de belas artes. Então, no período romântico, os artistas românticos eles queriam quebrar as regras do período clássico das artes, certo? Então, veja, qual é uma característica que é típica romântica? A rebelião. Se a gente fosse definir o romantismo, qual seria um bom adjetivo para eles?
o romântico ele é um transgressor. Por natureza, ele é revolucionário, ele é rebelde. Esse espírito rebelde, transgressor, ele é típico da visão de mundo romântica. Eles são contra toda a figura de autoridade. Tudo aquilo que é normativo, guarda essa palavra aí, normativo, eles são contra. Vamos quebrar as normas, vamos quebrar as regras. Isso aí está dentro de mim e de você, porque a gente é pecador. A gente é rebelde por causa do pecado que habita em nós. Então, todos nós temos uma simpatia por esse discurso de quebrar as regras, quebrar as normas, de se insurgir contra a tradição, se insurgir contra o ensinamento dos pais. A gente já tem isso dentro da gente. E o espírito romântico veio para alimentar isso com boas justificativas. E aí, você lembra desse filme aí? Titanic. Vamos lá. Eu sei que tem muita gente aqui que nunca viu esse filme, né? Quando for mais velho, aí vê, pula algumas cenas, né? Mas veja, esse filme aí, ele conta a história do Titanic. E a personagem principal nessa trama, quem é? Todo mundo aqui já viu o Titanic, os mais velhos aí? Sim? A personagem principal é a Rose, né? Essa moça aí. Quem é Rose? Qual é a classe social dela e o que é que ela faz? Diz aí, Débora. Rica, ela é rica. Ela tem problemas financeiros? Não. Qual é o mundo da Rose? Hein, Érica? Festas. Da nobreza. Uhum. E ela está noiva, né? Ela está prometida em casamento. Quem foi que organizou esse casamento para ela? Os pais, né? Era o costume da época. Era um costume daquela época. Era comum. Não era essa história de hoje, que a moça vai... Outro dia eu vi um vídeo aí que a mulher, nas Olimpíadas, estava pedindo a mão do cara em casamento. Né? Não tinha essa história de ficar, não tinha essas coisas. Antigamente tinha um costume da época. Os pais, né, uma família com a outra. Se um jovem se enamorasse de uma moça, a gente vai falar sobre isso mais para frente, ele tinha que pedir a quem? Aos pais, principalmente ao pai, ao homem, ao pai da moça, ao pai da jovem. Então, esse era aquele contexto ali dessa moça rica, da nobreza, tudo mais. Mas o que é que a Rose faz no filme Titanic? Ela chuta o pau da barraca. Abandona tudo. Revoluciona. Ela dá as costas para todo esse costume, para toda essa história que no filme, e os românticos faziam isso também, nos seus romances literários, nas suas poesias, no filme, todo esse mundo que ela vivia é pintado como um mundo chato, certinho demais, tedioso, um tédio. A vida dela era um tédio, cansada, né? Uma vida sem graça, era uma vida artificial. Então a gente começa a torcer que a Rose, a gente passa para o lado dela, como audiência, e a gente fica torcendo para que ela quebre aquilo ali tudo, dê as costas para essa vida e se lance numa aventura. Esse espírito aventureiro é típico da ética romântica. Você dá as costas para o teu passado, dá as costas para as normas estabelecidas e se lança ao desconhecido, se lança a um mundo novo, a um mundo que é cheio de riscos, mas que também traz adrenalina. O futuro é incerto, às vezes é precário, mas o romântico vai dizer para você assim, é melhor você viver nesse mundo precário do que nessa vida burguesa. Certo?
Essa é a mensagem que é passada ali no filme Titanic. E a figura do Leonardo DiCaprio é justamente esse bon vivant, é esse cara que está ali quebrando as regras, né? Ele se eu não me engano, ele é um artista, um músico, não me lembro bem. Ele é pintor, né? Tem uma cena do quadro lá que ele pinta. E aí, esse verdadeiro amor, que não é o amor que foi ali pensado debaixo da autoridade do pai e da mãe, mas que é o amor verdadeiro. Supostamente esse amor verdadeiro é o sentimento que não é artificial, que é um sentimento que vem de dentro. A gente fica torcendo para que esse verdadeiro amor dê certo. Vários romances do romantismo seguem esse mesmo enredo. Vários. E aí, os pais, na época, eles eram contra as filhas lerem esse tipo de romance, esses livrinhos. Você sabia disso? Os pais diziam assim, olha, esses romances que fazem as filhas da gente ficarem sonhando, aspirando, delirando, viajando, eles são perniciosos. Eles estão, aos poucos, mudando uma mentalidade. Certo? E eram vistos como... Porque muitas dessas filhas começavam a criar asas e a querer se insurgir contra a autoridade dos pais. Ok, mas vamos lá. Mas espera aí, Bruno. Não existia muito autoritarismo também dos pais? Esses casamentos arranjados, não tinha muita coisa errada? As pessoas não devem se apaixonar assim à primeira vista, né? O verdadeiro amor não é o que é mais importante. Segure aí essas perguntas, porque na última aula eu quero tratar sobre isso, sobre a ideia de amor romântica, certo? E a diferença que é em relação ao amor bíblico. Os românticos, eles definem amor de um jeito. A Bíblia, nossa única regra de fé e prática, define amor de outro jeito. Amor na Bíblia não é um sentimento, mas aqui é. Amor na Bíblia é um sacrifício. É uma decisão muito da racional. É ou não é? Casais aí. O amor na Bíblia é uma decisão racional, sacrificial. Quando o sentimento acaba, o amor permanece. Mas isso a gente vai tratar mais na frente. Então, enquanto que os iluministas eram muito racionais, os românticos incentivam o irracionalismo. Esse modo natural, científico de pensar vai sendo substituído por um modo romântico de pensar. E aí tem um filósofo holandês chamado Herman Doiver, que ele diz o seguinte: a virada do humanismo para o outro extremo, esse outro extremo é o romantismo, uma virada que rejeitava completamente a validade das leis universais obrigatórias, levou a consequências perigosamente o quê? Anarquistas. Então veja, os românticos querendo combater o autoritarismo, aquele sistema autoritário, muitas vezes em voga, eles terminam conduzindo o barco para uma outra coisa que Pedro falou aqui, que era o caos, ou essa anarquia. Quebra todas as estruturas, quebra toda a hierarquia, e essas consequências elas são perigosas, né? Perigosamente anarquistas, em especial na área das relações sexuais. Vários poetas, vários pintores, vários músicos do romantismo defendiam, por exemplo, o casamento livre, já no século XIX, que era um escândalo para a época. O amor livre, outros tipos de relação, não só do homem com a mulher, mas do homem com homem, mulher com mulher, e outras coisas mais que são tão comuns nos dias de hoje, mas que já naquela época começavam a aparecer em consequência desse abandono das tradições, desse abandono das estruturas sociais, de tudo aquilo que tinha sido estabelecido, do honrar pai e mãe. Está compreendendo? Está acompanhando? Um outro filósofo, esse brasileiro, Luiz Felipe Pondé, que não é cristão, certo? Mas que estuda muito o romantismo, ele diz assim: na vida privada
essa rebeldia romântica aparece como? O amor aparece onde ele quer, não segue as normas sociais. Você já ouviu esse tipo de ideia? O amor, ele aparece, a gente não tem controle, ele aparece onde ele quer, né? O que importa é ser feliz. Essas ideias, elas nascem com o romantismo. Essa ideia do romantismo, contrário, por exemplo, à monogamia. Quando você tem assim, esse tipo de pergunta, que eu já ouvi várias vezes, inclusive na Universidade Federal aqui, já ouvi várias vezes. Tipo assim, quem foi que disse que essa história de monogamia é a regra? Quem foi que disse que o casamento é para a vida toda? Onde é que isso está escrito? Quem foi que disse que o homem tem que permanecer casado com a mesma mulher até o final da vida? Se o meu sentimento me diz que essa pessoa agora é o meu novo amor e que aquela vida ali estava sem graça, por que não? Por que eu não vou dar vazão ao meu sentimento? É uma revolução na área dos costumes sociais, certo? Então, eles começam a questionar a monogamia, casar dentro da mesma classe social, que era o contexto lá do Titanic. O pai e a mãe queriam que ela casasse na mesma classe social ali, né, deles, da aristocracia. Por que que não? Aí a temática de vários filmes, vários contos, vários romances era essa. A moça rica casando com o rapaz pobre, né? Ou o rapaz pobre casando com a moça rica em nome do verdadeiro amor. Isso vai formando toda uma geração de jovens, toda uma mentalidade de uma época, vai transformando. Ninguém pensava isso antes. Ou pensava, mas refreava esses pensamentos. Mas a partir daí começa a se questionar cada vez com mais frequência todas essas normas sociais. Outro padrão que é questionado e que vem do romantismo também, esse padrão heteronormativo. Você já ouviu as pessoas questionando o padrão heteronormativo, binário? Já começou já sabe, né, do que a gente está falando? Por que o certo é esse padrão heteronormativo? Por que a norma é ser heterossexual? Por que não pode ser homossexual? Esse é um questionamento típico do romantismo. Percebe o espírito revolucionário nesse tipo de quebra das normas? Na vida política, isso é na vida privada, certo? Aí o Pondé diz assim, já na vida política, o pensamento é essa insurreição contra a ordem burguesa, contra os opressores das classes poderosas. Se for rico, é do mal. Se for capitalista, é do mal. Se está dentro desse sistema econômico, a gente tem que transgredir essas normas aí da economia. Eles querem um mundo utópico, certo? No qual tudo seja partilhado, tudo seja dividido. Isso é um pensamento típico romântico. O romantismo bebeu muito da Revolução Francesa e, ao mesmo tempo, alimentou a todas as revoluções posteriores. Vamos ver alguns exemplos. Essas aí são imagens dos Black Blocs, lá de 2013, aqui no Brasil. Muito desse sentimento que leva as pessoas para a rua, para esses protestos, onde você vai vandalizando tudo, quebrando com esse sistema político que você acha que não aceita, que você não aceita mais, que está errado do seu ponto de vista. A ideia de muitos protestos desse é: destrói tudo isso aí e vamos construir uma sociedade nova, um novo modelo de civilização. Essa é a ideia, ou é o sentimento que leva geralmente muitos jovens para esse tipo de protesto. E vou confessar aqui, quando eu era adolescente, eu ficava assim, querendo ter nascido nos anos 70, na época dos hippies. Eu achava lindo aquilo ali, né? Essa coisa de quebrar as regras. Isso é típico do espírito jovem. É típico, não é verdade? Esse protesto. Às vezes está ali protestando, não sabe nem qual é a causa. Está só no bolo, só para ser contra alguma coisa. Quem aqui nunca sentiu isso? Isso.
Adrenalina. MST. Eu nem quero falar muito de política, tá? Mas já falando. Sim. E arregimentando muito desse espírito jovem, que por natureza é contrário às regras. Por natureza, o adolescente, ele critica ou contradiz o pai e a mãe. Na verdade, toda a gente já passou por isso. É típico do adolescente essa postura enfrentativa, combativa, né? E o espírito romântico, ele alimenta bastante isso. Mas também o movimento feminista, ele bebe muito dessa mesma fonte. Quem foi que disse que a mulher deve ser submissa ao homem? No meu corpo, quem manda sou eu. Por que vai ser diferente? O corpo não é meu, eu faço o que eu quero. Né? Então, é o espírito revolucionário, é a quebra das regras para, a partir daqui, vamos começar uma sociedade nova. E aí, nos anos 70, essa turma aí, que a gente conhece muito bem, né? Caetano, que estava, se eu não me engano, ontem aqui em Recife, né? Fazendo show. Caetano, Gil, Gal Costa, Rita Lee, Jorge Ben. Caetano tem uma música chamada É Proibido Proibir. Esse aí é o grito do movimento tropicalista. É proibido proibir. Veja, agora pega essa frase e bota ela junta com honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Caetano diz, é proibido proibir. O que é que ele está dizendo? Não tem regra mais nenhuma. Quem manda na minha vida sou eu. Sim. Isso. Não tem responsabilidade. Levado muito pelo sentimento, pela irracionalidade. Agora, me diga, se tem como se sustentar uma sociedade, se a sociedade adotar esse lema de vida, é proibido proibir, alguma civilização na face da Terra vai se sustentar, vai subsistir, se for proibido proibir? Ela é contraditória em si mesma. Né? Adotar esse estilo de vida vai trazer consequências perigosas, anarquistas, com graves consequências para a sociedade. E a gente vê hoje, né? A gente não vê hoje isso, gente. Mas veja, não começou agora não, tá? Já nos anos 60, o pessoal já estava sendo formado, toda uma geração estava sendo formada por esse mantra, é proibido proibir. Olha um trechinho da música, é proibido proibir, que é de 1968. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não. E eu digo, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir. Aí você tem um Caetano Veloso que, em 2023, recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Salamanca. São essas pessoas que são considerados os intelectuais no Brasil, que são reverenciados na academia, como os grandes porta-vozes da nossa cultura, são homenageados por toda uma geração de artistas e de pensadores no Brasil inteiro. Vai falar mal de Caetano?
Vai falar mal de Caetano na universidade, na mídia, para você ver como é que vão te tratar. Mas, alguns anos depois, algumas décadas depois, na minha geração já, era uma outra galera que foi influenciada por esses, que já estava ali também com essa mesma postura de rebeldia. Era ou não era? Então você tem aí toda a geração do rock dos anos 80, quebrando várias regras, com a outra roupagem, mas a essência romântica, de protesto, rebelde, era a mesma. Não era mais um protesto político, mas era um protesto em relação, por exemplo, aos costumes sexuais, contra a burguesia, né? Falando que a burguesia fede, enfim, e outras coisas que nem dá para dizer aqui. Mas com todo um discurso muito libertário. A gente está se libertando daquela opressão, a gente está se libertando daquelas amarras da tradição. E toda uma ideia de que a tradição ela vai sendo pintada de forma negativa. O bom é o novo, o bom é o moderno. Tudo que cheira a velharia, a tradição, tudo que é antigo, a gente derruba para construir o novo no lugar, certo? Aqui já há décadas depois, já nos anos 80. E essas mesmas pessoas dos anos 80 ainda continuam influentes na nossa cultura. E aí você tem uma figura como o Lulu Santos, que aí eu trouxe as duas versões, tá? A versão da música dele, de Toda Forma de Amor. Veja já o título, Toda Forma de Amor. Ela é de 88, década de 80. Quantos anos atrás aí, quem é bom em cálculo? 1988. 46 anos atrás. Lulu Santos já estava bombando. 36. Já estava bombando dizendo: e a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Dentro desse toda forma de amor entra tanta coisa. Tem tanta coisa aí dentro. Mas aí, essa geração, gerações inteiras lá no Rock in Rio, cantando junto, a gente no rádio cantando, e a música é bonita. Consideramos justa. Veja, é certo. Melodia que é envolvente. É muita. Sim. Tudo. Consideramos justa toda forma de amor. A ideia que está por trás é muito bonita, é libertária, mas é totalmente antibíblica. Deus não considera justa toda forma de amor. A palavra de Deus diz o que é justo para Deus. Então, aí hoje em dia, até ele mudou a letra também dessa mesma música. E aí ele diz assim, porque tem uma parte que falava, né? Eu sou teu homem, você é minha mulher. Hoje em dia ele já não canta mais isso. Ele canta, eu sou teu homem, você é o que quiser. Ele canta assim hoje, essa letra. Então já é um passo a mais. É um passo a mais. Sim. Sim. Pois isso é justo. Né? Isso. Isso. A, isso. A ideia, o cerne da questão é essa. É o ser humano definindo o que é justo. Isso é o retrato da nossa sociedade hoje. Se colocando acima de Deus. Exatamente. Sim. Mas veja,
essa música, ela é simpática, porque é inclusiva, é do bem. Você tem a sua vida, você tem, todo mundo tem, e a gente aceita todo mundo. Só tem um problema: Deus não aceita. Então, a igreja que quer permanecer fiel ao Senhor, cada vez mais ela vai ser rotulada de uma igreja antipática, radical, ranzinza, cafona, antiquada e um monte de outras coisas mais, né? Aí você chega hoje, que eu tive até dificuldade de trazer uma foto, porque quando eu coloquei no Google, misericórdia, não vai dar nem para trazer. Aí eu trouxe só aqui para cima. E eu não vou trazer nem letra dessa criatura aí. E outras mais, porque também tinha outras que nem a foto dava para trazer. Não é verdade? Internacionais. Sim. Na próxima aula a gente vai continuar sobre isso, mas hoje eu acho que deu para exemplificar bem o ponto aqui, né? Deus determina o que é justo e a palavra de Deus é que deve ser a nossa regra de fé e prática. É ela que é a autoridade sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos. E a gente tem que questionar o que é que a nossa cultura está empurrando goela abaixo para a gente. Não é verdade? Vamos orar. Vamos orar. Se o Danilo pode orar aí para a gente.